Pessoal, durante 10 anos que eu pastorei a igreja, passando por muitas dificuldades, muitos rachas, muitas situações, e era um peso muito grande para mim pastorear a igreja. A partir do momento que eu conheci de fato o MDA, isso atingiu o meu coração de uma forma tão maravilhosa. Irmãos, tem sido um prazer tão grande pastorear, tem sido uma alegria tão grande pastorear, tem sido na verdade um refrigério, um descanso. Tem sido assim uma experiência maravilhosa, porque eu tenho visto dia a dia esse DNA do cristianismo brotando no coração das pessoas, e as pessoas de fato trabalhando e fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Então eu vejo que isso é algo que o Espírito Santo quer despertar nas nossas vidas de uma forma muito, muito poderosa. Agora, o DNA, biologicamente falando, ele é transmitido de pai para filho. DNA não é algo que você pode comprar na farmácia. A metodologia a gente pode ir na livraria lá, né, e comprar livros e apostilas e tudo mais. Isso é fácil, nós podemos fazer isso, podemos pegar a internet e descobrir muitas coisas. Isso nós podemos adquirir, nós podemos comprar. Agora, o DNA, de fato, ele só é transmissível de pai para filho. Aqui entra, queridos, um princípio muito importante do discipulado. Por que Jesus trabalhou fortemente no coração dos discípulos? Porque ele estava transmitindo, ele estava gerando esses discípulos com esse DNA. E quando isso acontece na igreja, há um despertar de fato no coração das pessoas. Eu vejo que o cristianismo, nós estamos vivendo um período que é mais ou menos como uma história que talvez muitos já tenham ouvido, a história de um homem que criou uma águia. Desde pequenininho ele criou essa águia ali no seu terreno, e amarrada por uma corrente, né, presa num toco. E ali ele alimentava essa águia, e o máximo que ela conseguia correr em volta daquele toco. Ele correu tanto que abriu uma vala em volta daquele toco. Um dia esse homem viu que essa águia já estava grande, e ele começou a ficar com dó. Ele falou: eu vou soltar essa águia. Ele foi lá, quebrou a corrente e jogou a águia para cima. Ela tentou voar com muita dificuldade, caiu no chão de novo e voltou para aquela vala, aquele suco, e continuou andando, correndo em volta daquele suco. Já não tinha mais corrente, já não tinha mais prisão, não tinha mais limitação, mas ela continuava girando em volta daquele toco. Então, ela tinha o DNA de uma águia, porém o hábito estava sobrepujando a natureza dela. Eu sinto isso na própria igreja, né? Porque quando a gente fala, é interessante, quando eu ouvi falar sobre discipulado a primeira vez, irmãos, quem nunca ouviu falar sobre discipulado? Mas para aplicar isso na prática, a gente tem tantas dificuldades. Eu vejo às vezes as perguntas que eu fiz também, eu fiz isso lá em Santarém muitas vezes. Hoje eu vejo os pastores falando: mas o que eu vou fazer no discipulado? Como que é essa história do discipulado? Que material que eu vou usar? Você não tem uma apostila para o discipulado? Como que eu vou me encontrar com as pessoas toda semana e vou ficar uma hora? O que eu vou conversar? O que eu vou perguntar? Nós sempre queremos uma metodologia, e às vezes nós precisamos disso porque nós somos como a igreja, nesse sentido, está como a águia, não tem mais corrente. Nós temos o DNA, mas o hábito e às vezes a estrutura religiosa, ela sobrepuja essa natureza. E é nesse sentido que eu vejo Deus trazendo essa visão, a visão do MDA, para nos despertar esse DNA nas nossas vidas, nós podemos alcançar as alturas, irmãos. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, porque de fato, a partir do momento que nós nos convertemos, recebemos Jesus, nós temos o Espírito Santo, então nós temos sim o DNA do cristianismo na nossa vida, mas nós precisamos romper a corrente invisível que segura. Isso eu digo que até as pessoas que se convertem muitas vezes, elas já vêm até com essa corrente invisível. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que eu conheci, ele não é da nossa igreja. Eu estava tomando um café com essa pessoa para conversar sobre alguns assuntos lá, e ele estava me contando que ele se converteu. Ele falou: eu rodo 170 quilômetros para ir à igreja 2 vezes por semana. Eu falei: uau, que disposição. Ele contando para mim: faz 4 anos que eu me converti, eu me batizei, eu fiz um curso disso, fiz um curso daquilo, fiz um curso daquele outro, e uma pessoa muito inteligente, muito capaz, um
profissional assim de talento no mercado, o dono de uma empresa, aliás, uma empresa muito bem sucedida, ele dizendo para mim, então eu estou ainda 4 anos, ainda não descobri qual é o meu ministério. Eu fiquei tão chocado. Eu fui uma pessoa que no mercado de trabalho tem sido usado, o talento dele tem desabrochado, tem ganho dinheiro, é sócio de uma grande empresa, mas dentro da igreja, ele está 4 anos rodando 170 quilômetros cada vez que ele vai para a igreja, ele vai 2 vezes por semana, ele ainda não descobriu qual é o ministério. Isso me choca, porque o DNA do cristianismo está lá, mas tem uma corrente invisível de religiosidade, de estrutura religiosa, que prende e não alcança alturas. Irmãos, isso para mim é tão chocante, porque se nós formos desenrolar esse novelo, e nós vamos ver o tempo que essa pessoa perde, a quantidade de pessoas que não se converte, porque um só não se despertou, porque uma só pessoa não entendeu, não despertou o DNA, não alcançou as alturas. Isso é chocante. Nós vemos como isso barra, isso prende a igreja, mas graças a Deus o Espírito Santo tem quebrado essa corrente invisível e tem despertado as igrejas, irmãos. Sabe que nós vamos viver, já estamos vivendo um momento fantástico na história da igreja, mas isso ainda é só o começo. Deus vai fazer grandes coisas em nós e através de nós, pode ter certeza disso. Chegou o momento da igreja alcançar alturas, porque o mundo está clamando por isso. Agora, como a composição desse DNA, então eu queria falar um pouquinho aqui a respeito disso, de como romper essa corrente invisível. Então nós precisamos ter esse DNA. Esse DNA, para mim, eu dividi aqui em três princípios específicos que nos ajudam a despertar esse DNA do cristianismo na nossa vida. Eu vou falar, se Deus me der graça aqui, desses 3 princípios. O primeiro deles é o conhecimento, o segundo, o desejo, e terceiro, a ação, a prática. A combinação desses 3 fatores restabelecem o nosso DNA. Então vamos lá, conhecimento, revelação ou informação. Então o conhecimento, ele começa com uma revelação. Primeiro eu preciso ouvir. Primeiro nós precisamos, e o Espírito Santo tem feito isso, né? Tem trazido palavras de despertamento para a igreja. É como se o Espírito Santo dissesse para nós: vocês são uma águia, você não é uma galinha, você é uma águia. A igreja é uma águia. Então começa com essa informação. Isso é muito importante. Eu confesso que até 2001 eu não sabia, não tinha esse nível de revelação no meu coração, e vivíamos uma estrutura de igreja. A gente tinha aquela mentalidade, né, que a gente tem que escolher entre qualidade ou quantidade, né? E óbvio, como um bom cristão, eu tinha escolhido, óbvio, a qualidade. E aí tinha uma igreja bem pequenininha, e no final das contas eu não tinha nenhuma coisa nem outra. Quando eu me choquei, quando eu fui em 2001 e vi o mover que Deus estava trazendo lá em Santarém, irmãos, ai, que coisa, assim, a princípio decepcionante comigo mesmo. Eu falei: Deus amado, como nós estamos longe do seu propósito, do seu chamado. E eu fiquei muito chocado. Foi o primeiro impacto que eu tive com a visão do MDA, foi esse, um impacto de choque. Eu me lembro na terça-feira, quando começaram as ministrações e a primeira conferência do MDA, eram poucos pastores ainda, nós fazíamos lá no Hotel Amazon, no auditório do hotel, e um grupo pequeno de pastores, mas foi bom, porque eu vi tantos testemunhos, os irmãos de lá ministrando, e tantos testemunhos, cada testemunho, aquilo entrava no meu coração, quebrando uma estrutura, mudando uma mentalidade, e me chocou de fato. Eu nunca chorei tanto na minha vida, foi um impacto muito grande, mas o choro assim, a princípio de decepção, de frustração, de pensar como eu estou longe, eu podia estar voando, mas eu estou rodando aqui em volta do toco. Então isso começa, o primeiro passo começa exatamente com esse impacto da informação que deve gerar uma revelação nos nossos corações. E é nesse sentido que Paulo ora pela igreja, lá em Efésios capítulo 1. Gosto mais desse texto, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15.